Esse vídeo é para mostrar para vocês um truquezinho que eu uso aqui no meu substrato. Eu acho que eu ainda não mostrei, não me lembro. Mas então eu vou fazer esse aqui completão, que quando alguém precisar perguntar para mim qual é o meu substrato, eu já posso indicar esse que vai estar completão. Da maneira que eu faço, desde o preparo, né, até o plantio. Eu uso que esse aqui é uma borra de café, eu não faço, não uso em quantidade assim, não tem a quantidade específica, eu vou juntando. Aqui eu tenho casca de ovo, eu vou mostrar para vocês como que eu uso. E a borra de café eu vou juntando e aí ela vai fermentando ali naquele pote. E depois, quando eu tenho a terra, eu uso. Eu uso a torta de mamona, o isopor ralado. Gente, eu gosto de usar esse aqui fica parecendo um coco ralado. Tem uns isopores que ele transforma em bolinha. A gente vai ralar ele, as bolinhas ficam redondinhas. Aquele ali é mais complicado para usar porque ele fica muito grosso. E esse aqui não, esse aqui ele mistura no substrato, na terra, que a gente nem percebe. Essa água que você está vendo aqui é para o isopor não voar, né? Ele hidrata o isopor e ele não fica voando. E eu não vou jogar essa água fora, eu vou usar ela aqui no substrato, vocês vão ver por quê. Então, aqui eu jogo essa borra de café toda aqui. Eu não sei que quantidade tem. Eu acho que é a quantidade que eu juntei durante uma semana ou mais. Aqui eu tenho a terra da mata. Perceba que ela é cheia de pauzinho seco, folha seca. Então, nesse caso, eu não uso esterco de gado por isso, porque já tá com muita matéria orgânica. A borra de café já tá toda mofada, é molhada assim mesmo, gente. Eu faço café com açúcar, não tem problema. Sempre usei, desde que eu comecei planto suculenta aqui, eu nunca tive problema por causa disso. A torta de mamona eu uso uma colher de sopa, essa medida aqui é uma colher de sopa. Para cada 4 litros de substrato, eu uso uma colher de sopa de torta de mamona. Aqui nesse carrinho eu tenho mais ou menos uns 20 litros de substrato. Então, coloquei 10 colheres. Aqui eu vou colocar a mesma quantidade, 10 colheres de sopa de casca de ovos. O isopor também eu não tenho quantidade correta assim, para te falar para vocês assim, ah, tanto, não. É o que eu tenho, eu uso. Gente, eu só cuido para não colocar mais isopor do que terra. Então, a terra tem que estar sempre em predominância. O resto é só um pouco. Então, agora eu vou misturar. E aqui o segredinho, gente, é a água. De novo, a água, minha aliada aqui do quintal. Para minhas plantas ficarem bonitas. Eu faço substrato hidratado pelo seguinte motivo. Quando eu faço essa mistura aqui, ó, que eu hidrato ele, guardo ele molhado, os nutrientes, tudo que eu coloquei aqui, ó, vai potencializar mais. Ele vai se espalhar e vai ficar um substrato melhor. E não vou correr risco também de ter algum problema nas minhas plantas. Quando eu uso esterco de gado, isso também ajuda, porque se tiver que germinar alguma semente, ela já vai germinar por aqui. E quando eu for usar o substrato, não tem semente para germinar. Então, vai ser só as minhas suculentas mesmo. Eu quase não tenho problema com mato aqui nos vasos das minhas suculentas. Exceto a brilhantina, que eu não sei de onde que a trem vem, gente. Parece que, parece que o negócio sai do nada. Ah, mas outros problemas assim com mato eu não tenho. Mesmo essa terra sendo retirada da mata, não vem semente. E não nasce nada aqui, ó. Eu deixo, depois que eu vou misturando isso aqui, que fica bem uniforme, aqui tá tudo cascudo, né? Vocês podem ver que a folha, ela está inteira. À medida que eu vou misturando, essas folhas, elas vão triturando, porque elas estão super trituráveis, elas estão bem podre mesmo. Eu nem sei como que elas estão inteiras, porque só de tocar ela já dissolve. E aí eu vou mexendo, enquanto eu vou mexendo, misturando todas as coisas que eu coloquei aqui, né? O isopor, a torta de mamona, a casca do ovo. Ele vai triturando e vai ficando um substrato bem fino. Então eu não passo na peneira. Eu acho trabalhoso passar na peneira o substrato. Então eu faço só dessa forma. Olha, fica bem trituradinho à medida que eu vou. Claro que fica alguns pauzinhos, mas também não atrapalha em nada. Tem umas raizinhas também que elas não atrapalham em nada. Eu deixo e depois, quando eu vou plantar, eu utilizo ela para colocar no fundo do vaso e deixo a parte mais fina para colocar em cima. Então, eu não perco tempo peneirando o substrato, não. Exceto quando é um substrato que
quando é uma terra que tem alguma coisa, né? Tipo, alguns torrões, assim, que não dissolve, aí sim. Mas nesse caso, não. Tudo aqui é triturável apenas eu mexendo aqui com essa enxada. Aí perceba que tá saindo até, não sei se vocês estão percebendo, mas tá saindo até poeira. À medida que eu vou mexendo, eu vejo que ainda tá com poeira, eu vou colocando a água aqui no meu regador, no meu regador aqui de embalagem de sabão líquido. E aí eu vou mexendo, gente, não pode, não é para ficar com água não, é só, quem aí de vocês, eu falo sempre, eu cito sempre esse exemplo, quem aí já fez cuscuz? É a mesma forma que a gente faz para poder deixar o flocão hidratado. A gente coloca água nele, né? Aí ele fica, depois de um tempo, ele fica molhado sem estar encharcado, fica aquela coisa tipo uma tapioca, assim, hidratada. Quem conhece vai saber. Então, ele não fica assim derramando água, não, nem fazendo lama, não. Até porque um substrato bom, ele não pode dar lama. Quando você molha ele, ele fica molhado, mas ele não pode ficar saindo lama, assim, descendo aquela meleca, né, de lama, não. Então, ele tem que ficar. Não pode. Suja a mão, mas não suja tanto. Eu toco nesse substrato aqui, eu sujo a mão, mas não vou sujar tanto. Então, esse é o tipo de um substrato bom para o plantio de suculenta. Eu já usei terra vermelha, a gente não gostei por isso, porque faz uma sujeira, a gente vai regar as plantas, né? O quintal fica todo sujo. E também quando ele seca e vira tipo aqui, como a terra vermelha aqui é muito, tem argila, né? Fica tipo um concreto. Então por isso eu gosto dessa terra que eu pego na mata, porque é uma terra bem solta mesmo, uma terra cheia de matéria orgânica, de tudo que apodrece lá, né? Até coquinhos, encontro nesse substrato uns coquinhos, não sei que tipo que é, mas o coco podre, imagina? Um, já teve a capacidade de apodrecer até coco. Aí vocês imaginam as folhas, os pedacinhos de madeira, né? De árvore que cai, então tá tudo triturável, só tocar assim que eles já ficam desmanchando. E aí eu fico bastante tempo, eu acho legal fazer isso, não é tão trabalhoso, né? Isso aqui é uma terapia, a gente fica mexendo aqui com com essa terra, não, quem aí que já brincou de comidinha de terra quando era criança? Então, relembrar os tempos passados, né? Ah, é bem divertido fazer isso aqui. Eu não gosto de mexer com fazer substrato assim com poeira levantando, então assim eu acho muito legal. E também o substrato fica muito bom porque depois de pronto, ele fica fácil para poder fazer os plantios porque ele não fica saindo quando a gente vai plantar com o substrato seco. Se a gente não colocar alguma coisa nos furos, né, do vaso, ele fica saindo, passa direto. Então ele úmido, ele não passa. E depois que a planta enraiza, ele não escorre mais. Pode chover, que ele não vai sair mais pelos furos e não precisa nem ficar colocando nada para poder impedir. Hoje em dia eu não uso mais nada para forrar o fundo. Às vezes eu uso até um papel toalha rasgado, dependendo, né, se for nessa época que não chove. Mas se for época de chuva, eu não gosto de colocar nada no fundo do vaso. Nem drenagem eu coloco mais. Hoje em dia eu vi que, com a minha experiência já de 5 anos cultivando suculentas, hoje eu sei o que que dá certo para mim e o que que não dá. E antigamente eu fazia drenagem, gente, até num vasinho, até para plantar na casca do ovo eu colocava drenagem. E isso foi um atraso no meu cultivo de suculentas, porque não dá certo. Já pouco substrato, ainda colocava, às vezes eu colocava pedra, às vezes eu colocava isopor picado grosso e isso atrapalhava muito as minhas plantas. Então hoje em dia eu não coloco nada, absolutamente nada. Quando eu tenho carvão, eu costumo colocar um pouquinho no fundo, ou então brita, para poder ficar mais fácil escoar a água, né? Quando tem bastante furos, não ficar passando muita terra no início, assim, antes das plantas enraizarem. Olha como que a tritura é facinho, ó. Só te pegar no tronquinho aqui, ele já se tritura. E aí, hoje em dia, então, eu não coloco nada. Porque quando é época de chuva aqui, é muita chuva. E aí, as plantas ficam com... Geralmente, começa a entrar caramujos, lesmas, tudo pelo fundo do vaso. E se tiver alguma coisa
Tipo, se tiver uma argila, um caco de telha, um pedaço de isopor grande, elas moram ali e acaba prejudicando as raízes das plantas. Então, por isso, hoje em dia eu não uso nada, deixo as plantas tomar conta de toda o substrato que eu coloco no vaso. Salva aquele, olha como fica, gente, trituradinho. Quando é vaso grande, que eu preciso diminuir, né, o espaço dele para não gastar substrato, aí sim eu faço, mas eu faço de maneira que a planta não conecta a raiz no que eu colocar, né? Se eu encho de isopor, eu faço um tampoume em cima, como se fosse o vaso tivesse só aquela parte mesmo. Aí, gente, tá agora que vem outro segredinho, depois de molhado. Eu pego esse substrato e eu vou colocar ele, eu vou ensacar ele com saco plástico. Não uso saco que não seja plástico, porque senão ele vai secar e eu não quero que ele seque. Ele vai secar assim um pouco mais, mas ele vai ficar bem airado. Quando a gente compra terra vegetal, né? Geralmente elas vêm bem úmida. Ela não vem saindo poeira, não. Então aqui, ó, ele vai ficar aqui nesse saco até acabar sem estar com poeira. Aí eu coloco aqui e o saco tem alguns pequenos furos. É bom, né, para arejar. É um saco de plástico bem grosso. Caso você não tenha um saco desse tipo assim, você pode usar o saco de lixo mesmo. Ele é mais frágil, né? Só você colocar ele em outra coisa. Ou então você pode usar um balde, se você tiver um balde aí com tampa. Qualquer coisa que mantém ele é, sem corrente de vento para secar. Então, olha. Ai, que tristeza. Olha o pouquinho que deu, gente. Um carrinho. Deu só esse pouquinho. Eu precisava que esse saco tivesse bem cheio para minha felicidade. Mas não, só deu um pouquinho. E aí eu amarro ele aqui, ó. E deixo aqui depois de uma semana é que eu vou utilizar esse substrato. Ele vai estar muito bom mesmo. Vai estar potencializado aí para as minhas plantas. Mas, não que eu não possa usar antes, mas é porque eu prefiro, gente. Então, vamos lá testar. Aqui, ó, hoje eu já vou estar testando ele para vocês verem, ó, ele ainda tá meio úmido. E essa concha que eu estou usando aqui é uma concha feita de garrafa PET. Ela é um fundo de garrafa PET, então não é uma coisa assim volumosa. E fica muito fácil plantar, gente. Talvez que muita gente aí enfrenta problemas em plantar suculenta em coisas pequenas, talvez seja por isso, porque eu já tentei e não consegui. Pode ser que alguém consiga, mas eu não consigo plantar suculenta em coisas pequenas, em vasos pequenos, utilizando substrato seco. Só se for em vaso bem grande mesmo, tipo um pneu, aí sim eu consigo. Mas em vaso pequeno eu não consigo, porque a gente vai regar, a água bate por cima e não entra no substrato, e assim não. Assim, quando depois, eu não preciso regar agora, né? Eu posso regar depois de uma semana. Aqui eu estou colocando letícia e eu coloco ela sem raiz. Ah, mas vai apodrecer, o substrato está úmido. Não vai, porque as letícias não está cortar, as letícias estão cicatrizadas. Então, eu já cortei também na hora e plantei na hora, nunca tive problema, mas o correto mesmo é você podar as plantas, deixar uns 3 dias e só depois você fazer isso aqui que eu tô fazendo, fazer os arranjos. É muito fácil, gente. Eu gosto muito mais de plantar suculentas sem raiz, porque a gente coloca ela da maneira que a gente quer, sem problema, sem trabalho de ficar mexendo na terra, só posicionando aqui, fazendo, mexe daqui, mexe dali, o jeito que tiver, que dê certo, né? A gente pode colocar várias juntinhas. E quando é com raiz, dá um pouquinho de trabalho. Então, eu sempre planto suculentas aqui sem raízes. Raro quando eu planto com raiz, né? Só quando é vaso de fenda mesmo, que eu preciso da raiz para poder fixar, né? Mas nem sempre também eu planto com raiz. Eu prefiro assim. Acho bem mais fácil e a planta também desenvolve bem melhor, porque ela já desenvolve as raízes naquele substrato novo. Então, ela não vai ter raiz velha para ficar apodrecendo ali junto com o substrato. E assim, eu aperto um pouquinho, né? Eu vou apertando o substrato para não ficar aquele substrato frouxo ali, e não ficar descendo as plantas. E aí, aqui, essa concha a gente pode colocar ela assim no muro. Eu fiz para colocar lá no meu pallet da cerquinha, porque eu preciso usar cada espaço, né? Que eu tô sem espaço, então tô mostrando aqui para vocês, mas eu vou colocar ela lá
no meu pallet. Esse passarinho escandaloso aí, gente, é um bem-te-vi. Onde que eu estou, ele vem e fica me olhando e dando esses gritos dele aí. Ele parece que ele, eu não sei se ele fica com raiva, mas ele sempre fica perto onde que eu estou. Ó, onde que ele está lá. Eu tô aqui embaixo, ó, ele tá lá no fio. Escandaloso demais, nossa. Qualquer lugar que eu vá, daí a pouco ele tá gritando aí. Esse bichinho doidaço. Aí, gente, eu coloco aqui, ó, a minha concha nessa cerquinha, né? Porque a cerquinha pro peterlio não passar pra onde que tá as plantas. E aí eu vou aproveitando cada espaço, assim, pra colocar. Vou fazer, eu amo fazer essas conchas, plantar a suculenta nas conchas, né? Vou ocupando esse espacinho. O meu cultivo de suculenta, ultimamente, assim, deu um alerta aqui, né? Tá meio ameaçado, eu não sei até quando eu vou poder cultivar. O canal também, né? Se as suculentas acabarem, também acaba o canal, porque o canal é feito, eu fiz para poder mostrar as minhas suculentas, mas enquanto tá tudo estável, eu vou brincando aqui com elas, né? Ó, o trem passando. E aí, ao invés de ficar preocupado com o futuro, né? Eu vou brincando aqui com elas, fazendo arranjinhos, mostrando para vocês. E aí, vamos ver até quando, né? Enquanto que seja eterno enquanto dure. Mas eu amo plantar elas assim nas conchas. E como eu não tenho espaço para colocar, plantar, fazer arranjo mais em vaso, aí eu tô fazendo nas conchas para poder pendurar ainda nas cerquinhas. Elas são leves. Gente, eu vou ter que mostrar de novo para vocês, gente. Essa flor tá muito linda. Hoje eu tô, olha, faz tempo que eu tô mostrando ela, né? Da Kalanchoe delagoense. Mas agora eu vou mostrar para vocês, abril aqui da Pink Butterfly. Eu quero mostrar para vocês só o motivo que eu estou encantada com essa, para vocês verem como que tem diferença. Perceba a presença de palco dessa e a xoxura da flor da Pink Butterfly, gente. Essa aqui, ó, é muito maior, é muito... essa aqui chama muito mais atenção do que a outra, que é uma calanca também, né? Olha aí, parece igual, mas essa aqui é bem xoxinha, não chama tanta atenção. Mas é bonitinha também, só que não faz aquela presença de palco. Ah, gente, tem Valeu Demais diferente, de pessoas diferentes. A Luciene, lá do canal Cultivando o Sonho. Beijo, Luciene, muito obrigada, gente. A Luciene, ela tem um canal e ela é vendedora de suculenta. Dá uma passadinha lá, @cultivando o sonho. E para não perder o costume, a Margarida Correia deixou mais um Valeu Demais no vídeo passado. Muito obrigada, Margarida. Deus abençoe você. Grande beijo e até o próximo vídeo.